Vamos só aguardar um minuto, que as pessoas vão entrando, são agora 14h30. Aguardamos mais um minutinho. Há pessoas que ainda se estão a organizar nos intervalos do almoço.
Ora, muito boa tarde. Vamos, se calhar, dar início às 6ª Jornadas de Educação de Infância. Enquanto eu faço primeira introdução, se calhar também vão entrando outros colegas e vamos dando aqui algum tempo para que nestes primeiros minutos entre mais gente. Eu sei que as pessoas se estão a organizar, há muitas câmaras que têm mais do que uma pessoa e muitas vezes equipas, portanto já estamos muitos online. Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à terceira parte das 6ª Jornadas de Educação de Infância do Observatório para o Futuro da Educação da Infância. Conforme anunciado, estas 6ª Jornadas têm a particularidade de se constituírem como aulas abertas e neste evento em particular trata-se de uma aula do 2º ano do mestrado em Educação Pré-Escolar da Escola de Superior Educação de Paula Frassinetti. Esta aula enquadra-se na unidade curricular de prática de ensino supervisionado em creche. Nesta sessão temos em aula os estudantes desta unidade curricular. Eu estou aqui, só apareço eu, mas estou aqui com os estudantes ao meu lado, bem como um conjunto alargado de participantes externos, e desde já agradeço e dou as boas-vindas a todos, aos que estão aqui e aos que estão aí. Gostaria de lembrar os estudantes desta unidade curricular que podem mais à frente nesta sessão colocar questões ou partilhar reflexões. Eu darei a palavra ou passarei a câmara como entenderem. Pedir aos restantes participantes que utilizassem o chat para colocar questões ou partilhar comentários ou reflexões. Nós todos temos acesso, portanto podem partilhar e o nosso convidado também terá acesso. É por isso, com muito gosto, que acolhemos nesta terceira e última parte das 6ª Jornadas, o Henrique Santos. É educador de infância do agrupamento de escolas Professor Armando de Lucena, na Malveira. Foi docente da Escola Superior de Educadores de Infância Maria Henrique e na Escola Superior de Educação de Lisboa. Sempre ligado à educação, nomeadamente à educação de infância, envolveu-se e envolve-se como fundador, coordenador e consultor de vários projetos e movimentos. Esteve também ligado à APEI, a Associação de Profissionais de Educação de Infância, tendo-se envolvido no planeamento e coordenação de atividades, bem como nos cadernos de educação de infância como membro da equipa redatorial. Autor de várias publicações e mais recentemente, neste último ano, de um videocast de 15 minutos e um café, que eu aproveito para recomendar a todos. Tenho-me entretido durante várias noites a recuperar e ouvir estes 15 minutos de conversa que são excelentes. Henrique, sei que esta apresentação é apenas um resumo dos projetos onde se envolve. Agradeço-lhe muito a presença, queremos muito ouvi-lo e falar sobre a infância, sobre a tecnologia, também em particular sobre as crianças mais pequenas, e por isso vou-me calar e vou passar-lhe a palavra, se não se importa. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos e a todas. Para já agradecer imenso o convite da Ana e da Escola Superior de Educadores Paula Frassinetti. Acrescentar aqui só uma pequena nota, também no currículo, uma coisa que me orgulha imenso, uma colaboração, já há alguns aninhos, poucos, não se pode dizer há quantos foram, mas com também alunos da Paula Frassinetti num livro que ainda hoje uso muitas vezes, depois mais no final podemos falar um bocadinho disso, mas também já ligado de alguma forma desde aí também a estas reflexões, a estas questões das tecnologias. Acrescentar só uma pequena nota a este nível, o que é que também me traz aqui? Também me traz aqui o facto de, enquanto educador, e de certa forma estava já assim sublinhado, enquanto educador não perco eu, e não devemos todos nós perder esta vontade também de intervir num espaço mais alargado, num espaço mais público, que não parta, nem se fecha apenas na educação de infância. E é também nesse sentido que eu acho que é extremamente importante nós termos esta capacidade de partilhar práticas e de partilhar reflexões, sobretudo, e também dizer o seguinte, é uma coisa que eu costumo começar por dizer quando falo destas questões das tecnologias, e principalmente dirigindo-me aos alunos, aos futuros profissionais. Uma das opções que eu tomei desde sempre, desde que me sinto educador de infância e comecei a trabalhar como educador de infância,
e é também, de certa forma, aquilo que me traz aqui, e eu já vou explicar porquê, é não termos receio de partilhar o nosso trabalho. Nós estamos aqui, como a Ana dizia há pouco, é extremamente útil termos tido a possibilidade, e agora através destas formas de mediação, não é? As conferências, estamos perto. Eu estou neste momento em Mafra, vocês provavelmente todos no Porto ou nos arredores do Porto, e estamos tão perto, independentemente do local onde estamos de facto. E como eu dizia, o que também me traz aqui é um bocadinho o facto de uma parte do meu trabalho e das reflexões terem sido veiculadas através destas chamadas tecnologias, ou tecnologias de comunicação. E isso por um lado, ou seja, para a maior parte das pessoas é muito bom, para mim é também uma forma de avaliar constantemente o nosso trabalho. E isto é extremamente importante porque quando nós nos oferecemos aos outros e sem o receio de podermos ser criticados, porque somos, é natural, mas essa crítica normalmente constrói-nos também e ajuda-nos a construir o nosso caminho. E por isso, estar aqui, ter sido contactado pela Paula Frassinetti já há alguns anos e continuar de alguma forma esta ligação, também se deve ao facto de alguma da minha prática, algumas das coisas que eu faço, estarem disponíveis, de serem públicas e poderem ser, de certa forma, avaliadas e confrontadas. E este é o primeiro apelo que eu faço, normalmente, quando nós falamos desta questão das tecnologias, sobretudo das tecnologias, e esta mensagem é um bocadinho independente das crianças e das idades das crianças com quem nós trabalhamos. Eu sei que temos sido alvo, às vezes fácil, um conjunto de medos e de indefinições e mesmo de preocupações, mas só fazendo é que nós conseguimos refletir sobre elas e ir, de certa forma, construindo o nosso caminho. Eu sou falador, por natureza, ou não fosse educador de infância, não é? E por isso eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma apresentação em PowerPoint, e é engraçado que eu não uso, na maior parte das intervenções de uma forma presencial, já não uso muitas apresentações em PowerPoint, mas sem dúvida que neste contexto ajuda-me a não me perder e ajuda a não vos fazer também perder muito tempo. Por isso, eu vou continuar a falar, eu vou deixar de vos ver, não é? Que é um dos problemas que ainda não está resolvido, mas eu vou deixar de vos ver, mas vou usar, de certa forma, aqui a possibilidade que nos foi dada pela Ana de, se houver alguma intervenção, alguma coisa, ela vai-me fazendo saber. E por isso eu vou passar aqui por uma apresentação e a partir da apresentação eu vou, no fundo, acompanhando algumas das coisas que eu gostava de vos deixar e depois podemos, no final, refletir um bocadinho. Então, esta capa, no fundo, chama-se Tic Tac, Tic Tac, e eu uso este título numa dupla possibilidade de interpretação. O tic-tac, tic-tac, normalmente associada ao ruído dos relógios, põe-nos logo a pensar nesta emergência, nesta urgência de cada vez mais nos adequarmos ao tempo. E o nosso tempo é o tempo, deixem-me só acionar aqui, este é o nosso tempo. Eu não sei se vocês conhecem este veículo, mas é um Tesla. E não sei também se vocês já alguma vez viram uma destas coisas. É uma câmara fotográfica digital, para quem não conhece. E não sei também se já alguma vez passaram os olhos por esta tecnologia de informação e comunicação absolutamente única. E claro está, também penso que nós não perdemos muito tempo a olhar diariamente para estes ecrãs, nem para estes. Este, então, de certeza absoluta, tenho a certeza absoluta que vocês não sabem sequer do que é que eu estou a falar quando vos mostro esta imagem. E isto eu também presumo que ninguém saiba ao certo o que é isto. Mas isto eu posso explicar. Isto é um robô de cozinha. E temos também aqui um relógio digital e que eu presumo que, sendo uma tecnologia tão avançada, eu presumo que vocês não conheçam. E agora chegou o tempo de vos falar aqui de uma tecnologia antiga, uma tecnologia muito antiga, e nesta tecnologia que é muito antiga, eu gostava de vos explicar porque é que ela está aqui.
Ora, numa definição que podemos ir buscar ao dicionário, tecnologia, na realidade, é, no fundo, o conjunto de instrumentos técnicos que nós, humanos, acabamos por desenvolver para nos facilitar, de forma geral, a vida, ou seja, é um conjunto de instrumentos técnicos que nós vamos desenvolvendo para melhorar as nossas competências e as nossas capacidades de tudo, de comunicação, de articulação, de convívio. E porquê é que eu vos trago aqui o lápis? Este lápis, que é um lápis recente, é um lápis que foi assim, nesta forma, tem cerca de 150 anos, mas o lápis, tal como nós o conhecemos, tem cerca de 600 anos e foi-nos apresentado originalmente pelos chineses. E porquê é que o lápis está aqui quando falamos de tecnologias? Porque nós podemos falar de computadores, podemos falar de automóveis e de bimbis e de outras coisas, que são os instrumentos tecnológicos do nosso tempo, mas o lápis provavelmente mudou mais o destino da humanidade do que todos estes outros instrumentos que eu vos mostrei. E porquê é que mudou? Desde logo pela portabilidade da comunicação. Nós conhecemos quase todos da história que os primeiros exercícios de escrita obrigavam sempre a gravar ou em madeira ou em pedra, e isso tornava, de certa forma, a palavra escrita difícil de transportar. Quando os chineses juntaram o grafite a um pequeno ramo de madeira, eles permitiram que a escrita fosse connosco. E quando a escrita passou a ir connosco, nós passámos a comunicar muito mais efetivamente e muito mais rapidamente, e além do mais fizemos uma coisa que até à data não fazíamos, que era a possibilidade de realmente arquivar ou registar e arquivar o nosso conhecimento. E por isso, isso fez com que quase tudo o que nós conhecíamos naquele momento passasse a estar alterado, porque tínhamos muito maior acesso às ideias dos outros, às convenções dos outros, e por isso eu costumo dizer que a maior tecnologia até agora inventada, ou mais impactante na vida das comunidades, foi de facto o lápis, e ainda não veio nenhuma que tivesse mudado. Contudo, e aproveitando um bocadinho algumas das reflexões que têm vindo a ser feitas nestes últimos, vamos chamar-lhe, 50 anos, o lápis também nos deu, de alguma forma, uma forma de aprender, uma forma de conhecer, alguns autores chamam-lhe linear, e esta forma linear tem a ver exatamente com o processo da escrita. E, no fundo, explicando rapidamente, esta ideia de linearidade do conhecimento, e eu costumo brincar com isto, nós que estamos aqui todos quase, ainda somos fruto de um processo de aprendizagem linear. Um exemplo muito concreto, nós aprendemos a ler, ou aprendemos a gerir a informação com livros, com o material escrito, isso fez com que o nosso cérebro, no fundo, aprendesse a aprender dessa forma linear. E nós, hoje em dia, a maior parte de nós, adultos, quando pega num livro, e aqueles mais adultos, que é o meu caso, não é? Os mais novos já começam a não ter só esta dependência, mas os mais adultos têm esta coisa que é pegar num livro e, para o compreender, eles normalmente começam pela primeira página e vão acompanhando até ao final do livro, e só assim o compreendem. E este processo de compreensão linear do nosso cérebro é porque nós treinamos o nosso cérebro a fazê-lo desta forma. O que acontece com a maior parte dos adultos, dos mais adultos, é se nós pegamos num livro pelo meio do livro, ou se nós começamos a ver um filme no meio de um filme, ou se começamos a ver uma série nos episódios do meio, tendemos a desinteressar-nos desse livro ou desse filme. Porquê? Porque não entendemos, não o compreendemos, e porque não o compreendemos e não entendemos, acabamos por desistir e dedicar-nos a outras aprendizagens que possamos fazer do início. Ora, alguns autores, como Manuel Castells, que é talvez o mais central, há cerca de 30 anos, desculpem, vem-nos falar da sociedade em rede. E a sociedade em rede era aquela que emergia exatamente da justa posição de um conjunto de outros instrumentos tecnológicos que foram surgindo, com, primeiramente, os computadores à cabeça, mas depois toda a estrutura que acompanhou a evolução dos computadores, onde se inclui também a internet, que foi a possibilidade de ligarmos, no fundo, todos os computadores e, no fundo, todo o conhecimento produzido de uma forma rápida e de acesso direto.
Isto fez com que, lentamente, aquela forma linear que nós usávamos para compreender as coisas passou a estar alterada. E passou a estar alterada e muito mediada por aquilo que hoje em dia acaba por ser uma colagem à linguagem da internet. Eu quase de certeza todos vocês saberão o que é o HTML, mas são as iniciais de Hypertext Markup Language, e no fundo é a linguagem que a internet nos veio trazer. O hipertexto é no fundo, de uma forma simples, são aquelas palavras que quando nos aparecem palavras ou imagens que quando nos aparecem no ecrã do computador e nós podemos clicar sobre elas e que nos levam a outros sítios e levam a outras páginas, no fundo, e a outras palavras, e muitas das vezes nos fazem perder a tal linearidade. Eu costumo, para exemplificar o que é esta coisa do hipertexto, costumo exemplificar o seguinte. Há muitos anos, um professor na escola pedisse aos alunos para irem fazer uma pesquisa à biblioteca sobre, por exemplo, o Castelo de São Jorge, em Lisboa. Nós iríamos para uma biblioteca e iríamos ler uns livros e de certeza absoluta que o que nós iríamos encontrar em termos de informação era histórias sobre mouros, sobre reis, sobre rainhas, sobre cidades, sobre países, sobre a construção de um país, sobre as conquistas de um país, e provavelmente isso responderia à solicitação do professor que nos pediu para nós fazermos essa pesquisa e essa investigação. E agora imaginem nos tempos atuais, um professor pede aos alunos para fazer uma investigação sobre o Castelo de São Jorge e eles vão à internet, abrem uma página que fala do Castelo de São Jorge e vão perceber que, alguns lá no meio do texto, está uma palavra sublinhada que se chama Casa do Leão. E eles clicam sobre a Casa do Leão e vão dar a um restaurante que, por acaso, até está localizado no Castelo de São Jorge, e quando entram no site da Casa do Leão, percebem que a Casa do Leão é um restaurante muito famoso, que teve chefes muito famosos, e provavelmente estarão lá alguns chefes nomeados e também em hipertexto. E eles vão clicar no nome de um qualquer chefe, por exemplo, o Avilés, e vão descobrir que ainda ontem o Avilés, que é um chefe que passou pela Casa do Leão, ganhou mais uma estrela Michelin e ficou todo muito contente. E nós, em Portugal, há mais 5 estrelas Michelin, e passamos a saber essa informação toda, e de repente nós já estamos a saber o que são as estrelas Michelin, porque houve ali uma referência às estrelas Michelin que nós podíamos seguir, e vamos saber o que é as estrelas Michelin e vamos aprender imenso sobre gastronomia, sobre restaurantes e se calhar até sobre o mapa da Europa e sobre este processo dos restaurantes Michelin. E passaram-se 3 ou 4 horas e de repente, nós estávamos a fazer uma pesquisa sobre o Castelo de São Jorge e o professor queria, ou a professora queria, que nós falássemos da conquista ou da reconquista cristã ou da conquista de Lisboa aos árabes, e etc, etc, etc. E perdemos esse tempo. E a pergunta que eu faço é, perdemos de facto esse tempo ou aprendemos outras coisas? E este é um dos grandes nó-górdios atuais da escola. É porque nós continuamos a ter uma escola que está suportada na aprendizagem linear, que também é a nossa, também é dos vossos professores, dos nossos professores, de nós próprios. E esta escola ainda está, de certa forma, sentada nesta perspectiva de aprendizagem que alguns autores definem como linear. Só que nós já estamos num tempo diferente, estamos no tempo do hipertexto, estamos no tempo da internet, que são, no fundo, tecnologias que foram nascendo como lápis para nos ajudar. E quando nós, na escola, falamos ou refletimos sobre tecnologias, é extremamente importante que nós façamos este ponto prévio, que é perceber de que forma é que, efetivamente, as tecnologias impactam a escola e impactam o conhecimento. E não é só uma questão da utilização ou do uso das tecnologias, tem a ver exatamente com para que é que elas nos servem. E eu costumo dizer, às vezes é bem mais preciso um lápis atualmente na sala de aula, ou usando as palavras que há uns tempos o professor Zabalza me disse numa entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com ele, às vezes é mais preciso uma vaca na sala de aula. E esta piada da vaca tem a ver com o facto de muitos dos nossos alunos agora, mesmo de terem idade, nas idades precoces,
já viram computador, já viram telemóvel, já viram plasma, já viram tudo e mais alguma coisa, e muitas das vezes ainda nem sequer uma vaca ou uma galinha viram de facto, nunca tocaram, nunca sentiram, não sabem o que é, e como há aquela piada que corre normalmente, até julgam que os bifes vêm do supermercado, não é? Ou as galinhas vêm do supermercado. E por isso este ponto prévio serve-me para nos fazer refletir não apenas nas questões das tecnologias, porque elas às vezes são úteis, mas às vezes podem não ser úteis. E para finalizar esta pequena introdução, dou também como ideia um estudo de um sociólogo italiano chamado Sartori, Giovanni Sartori, que fez há cerca de 20 anos, em que nos mostrou uma coisa muito interessante. Mostrou-nos que há cerca de 30 anos, uma criança com 3 anos tinha sido submetida a cerca de 3.000 imagens gráficas. 3.000 imagens gráficas no estudo implicava imagens em imagem, fotografia, pósteres, mas também imagens gráficas na televisão, cartazes, etc, etc, etc. E ele dizia-nos que, por comparação, que naquela altura uma criança com cerca de 3 anos tinha visto cerca de 3.000 imagens, e ele comparou as imagens que um adulto com cerca de 50 anos tinha visto ao longo da vida. Então ele dizia que, em muitos casos, dependendo do contexto onde esse adulto viesse, esse mesmo adulto não teria sido exposto até aos 50 anos com 3.000 imagens. Ou seja, há aqui uma inversão completa do estímulo grafovisual que nós adultos tivemos e que as crianças hoje em dia têm. E por isso, para nós é extremamente importante percebermos que quando nós falamos de crianças que chegam às creches, que chegam ao jardim de infância, que saem das famílias, elas já vêm estimuladas em termos tecnológicos, em termos digitais, de uma forma que muitos de nós ainda não fomos durante a nossa vida toda. Isto é uma espécie de uma chamada de atenção que é fundamental que a escola perceba, e quando eu digo a escola, nós todos, nós profissionais que, no fundo, habitamos a escola. E trago-vos aqui, começando pelo tic-tac do início, também um instrumento que, sobretudo, é tecnológico neste ponto de vista, que é também uma tecnologia que aprimorou a técnica de medir o tempo, não é? E este tempo é o tempo que cada vez menos temos. Porquê? Porque, no fundo, este tempo que é medido por este relógio, isto é um relógio na prática, esta ampulheta é um relógio, este tempo que é medido por este relógio é um tempo que é permanente, ou seja, esta ampulheta mede exatamente o mesmo tempo que medem os relógios digitais. E este contraponto aqui é para nos mostrar exatamente que o tempo é o mesmo, os estímulos e as possibilidades que nós temos e que nos chegam é que são diferentes, ou seja, temos mais estímulo hoje em dia do que teríamos há 50 anos. Porquê? Porque, de certa forma, também cresceram os instrumentos que fomos criando e as tecnologias que nós fomos pondo ao nosso serviço. E leva-nos então agora, depois desta breve introdução, levo-vos para esta pergunta, que é uma pergunta que é pertinente e é comum e todos nós fazemos, que é, então, sendo assim, estando este panorama à nossa frente, de facto, que competências é que nós achamos neste momento, eu aqui faço um pequeno parágrafo, quando nós fazemos esta pergunta, que competências para o século XXI, eu devo dizer-vos que não acreditem em alguém que vos diga quais são as competências, porque na realidade nós neste momento não sabemos quais são as competências que vamos precisar para o nosso século XXI, não sabemos, porque, como de certo já ouviram, nós neste momento sabemos que daqui a cerca de 20 anos, cerca de 60% das profissões que nós temos não são úteis. Ou seja, significa que 60% das coisas que nós sabemos fazer daqui a 20 anos não servem para nada. E nós continuamos a ter instituições, neste caso a escola e outras, que nos continuam a preparar, que nos continuam a formar para essas, no fundo, para essas necessidades que são as nossas agora. E isto deixa-nos sempre esta interrogação. Então, que competências é que nós vamos precisar? Então, pegando aqui um bocadinho em algumas das reflexões que têm vindo a ser feitas, alguns estudos que têm vindo a ser feitos, há algumas
competências, habilidades, skills, na palavra em inglês, que têm sido evidenciadas como fundamentais para os novos tempos, vamos chamar-lhe novos tempos, apesar deles não serem necessariamente novos tempos, mas surge à frente de quase todas as outras competências que são referidas a esta ideia de pensamento crítico. O que é que, no fundo, é este pensamento crítico? Eu acho que as palavras dizem tudo, mas este pensamento crítico é, sobretudo, a capacidade de nós pensarmos sobre o pensamento. Ou seja, no fundo, quando nós falamos em pensamento crítico, é, no fundo, ensinarmos a nossa capacidade de pensar a pensar sobre o pensamento, sobre como aprendemos, sobre para o que aprendemos, sobre por que é que aprendemos e sobre o que é que devemos aprender. E este pensamento crítico é a nossa capacidade individual de agirmos, no fundo, sobre aquilo que nos é dado a conhecer. E claro está que, atualmente, quando falamos em pensamento crítico, estamos a falar também naquelas questões associadas muito hoje em dia, que tem sido muito referida hoje em dia, às questões das fake news e da informação que possa ser, de certa forma, errada, mas que é aproveitada para nos manipular de alguma forma, para nos fazer pensar ou para nos fazer dirigir num determinado sentido, e essa é a capacidade que nós, ou a competência que nós devemos ter para poder fazer as escolhas por nós próprios. E por isso, desenvolver competências de pensamento crítico vai muito para além daquilo que é a escola atualmente. A escola que ainda está muito apoiada num modelo transmissivo. E claro está que quando nós falamos em pensamento crítico, temos que falar em capacidade de pensar por nós e pensar também pelo outro. Pensar numa perspectiva social do pensamento. Depois, temos também algumas referências a esta ideia da resolução de problemas. Ou seja, temos que ser capazes de resolver o problema e não apenas de os criar. Bem sei que nós, hoje em dia, isto até é uma construção também cognitiva, se vocês pensarem na nossa forma de comunicar com os outros diariamente, nós normalmente não nos ouvimos dizer, quando nos aproximamos uns dos outros, ou, por exemplo, quando nos aproximamos em necessidade de auxílio, não nos ouvimos dizer, olha, tenho uma solução para aqui. Não. Normalmente aproximamos-nos dos outros e dizemos assim, olha, tenho um problema. É a palavra mais referida por todos nós. É tenho um problema. Ou isto é um problema. Nós nunca começamos ao contrário, nunca dizemos qual é a solução ou tenho uma solução para. E esta ideia de resolução de problemas é também porquê? Porque, como eu acabei de vos dizer, esta ideia de que a estimulação com muita informação, com muita tecnologia, com muitas situações a serem cada vez mais postas à nossa frente, vai também, de certa forma, provocar muitas necessidades de resolução de formas que ainda não temos e que não somos capazes ainda de antever porque não temos essa experiência prévia. E por isso, esta competência, esta capacidade de resolver problemas é também uma das maiores referências quando nós falamos de que escola para, ou de que competências para o século XXI. Por outro lado, e associado também esta ideia de inovação. E a inovação não é necessariamente criar coisas novas. Ao contrário do que a maior parte de nós entende e refere, esta conceptualização de inovação está sempre muito associada às coisas novas, às coisas modernas, às coisas nunca vistas. Mas a maior parte dos autores que têm referido esta ideia de inovação falam ou dizem de uma forma muito a capacidade de adaptar os meios e de adaptar o que temos a novas respostas, a novas soluções. Essa é a capacidade que está, no fundo, adstrita a este conceito de inovação. Inovar não é criar de novo, na maior parte dos autores que o referem, é a capacidade de usar o que temos para novas respostas. E por isso, muitas das vezes nós paramos muito nesta ideia de eu não vou criar nada de novo, e por isso, como não consigo criar nada de novo, acabo por estar um bocadinho debilitado nesta minha competência. Contudo, a inovação que é referida na maior parte das referências que são feitas, não só as referências científicas, mas também na vida comum, a inovação é a capacidade
de encontrar novas respostas para situações costumeiras. Depois, isto é uma competência de sempre, mas é uma competência que, de facto, nós temos vindo a esquecer um bocadinho, estas competências de refletir sobre, pensar sobre. E agora que estamos aqui num ambiente muito de educadores de infância, ou de futuros educadores de infância, eu venho aqui chamar um bocadinho uma das referências que mais tenho feito sobre esta ideia da reflexão. Eu acho que nós, educadores de infância, perdemos há uns anos esta capacidade de refletir sobre o que fazemos. Nós deixámos de fazer uma pergunta que era uma pergunta que para mim não só banal, mas é central, que é: porquê é que eu faço isto que faço? Nós passámos a fazer porque sempre fizemos, passámos a fazer porque é mais fácil, passámos a fazer porque não nos dá trabalho, passámos a fazer porque já tínhamos testado e a coisa resulta, mas deixámos de nos perguntar porquê é que eu faço isto que faço. E neste momento, quando chego aqui, normalmente faço sempre esta pergunta: por que carga d'água é que nós insistimos a fazer as mesmas festas de Natal, quando, por exemplo, a inspiração das nossas festas de Natal, por exemplo, é essencialmente católica, e nós estamos a observar um cada vez maior número de crianças vindas de outros contextos, de outras religiões, de outras comunidades, para quem, por exemplo, o Natal pode não ser tão central, ou porque é que continuamos a festejar o dia do pai, ou o dia da mãe, ou o dia de não sei quantos, quando já sabemos que as famílias também têm vindo a mudar, e isso implica que nós reflitamos sobre isso. Por isso, esta ideia de reflexão é não só a competência de nós sabermos refletir sobre as coisas, mas é também a capacidade de nós refletirmos sobre o que fazemos e sobre o porquê que fazemos. E, claro está, agora entrando mais nestes campos específicos, nestes campos mais específicos e mais orientados, por assim dizer, para as questões tecnológicas, por assim dizer, a questão do alfabetismo digital. Nós temos um autor português, professor da Faculdade de Ciências, o João Pedro da Ponte, que há uns anos escrevia e dizia isto muitas vezes, que quem hoje em dia não souber usar um aparelho digital será o analfabeto do futuro. E nós, e principalmente os mais jovens, veem que a maior parte das pessoas mais velhas, quando eu digo dos mais velhos idosos e, de certa forma, já sem uma atividade profissional constante, normalmente tendem a não entrar, entre aspas, neste chamado mundo digital. E depois acaba por ser um choque percebermos que os mais velhos, os nossos avós ou bisavós, pedem-nos para fazer coisas que são para nós tão simples como mudar o canal da televisão ou pôr uma música a tocar, e nós dizemos assim: mas isto é uma coisa tão básica, e eles pedem-nos a nós para fazer isto. Isto, eu uso muito este exemplo para dizer exatamente a mesma coisa em relação aos alunos e aos professores. Muitas das vezes os alunos pedem-nos coisas que são tão básicas para eles, que são tão naturais para eles, mas que nós não sabemos fazer. E isso é também uma forma de analfabetismo digital. O analfabetismo digital dos professores é gritante, mas é gritante não por culpa própria, e aqui quero esclarecer isto, não por culpa própria no sentido de não querem saber, mas é porque, de facto, esta evolução é tão rápida e tão gritante que muitas das vezes nós não temos tempo para acompanhar estas necessidades, no fundo, tecnológicas e digitais. E leva-nos aqui a leva-nos a uma outra questão, ou competência, como queiramos chamar, que tem a ver com esta capacidade de planificar estrategicamente. E em relação aqui a esta questão da planificação estratégica, deixem-me fazer aqui, e eu agora peço aos professores que possam estar aqui para tapar os ouvidos, porque depois eles vão achar que eu estou a dizer umas coisas contra a escola e contra eles. Nós hoje em dia, e eu recebo alguns estagiários de várias escolas superiores de educação, muitos deles ainda me pedem, no início dos estágios, para eu me sentar um bocadinho com eles, porque eles têm de fazer uma planificação.
e esta planificação obriga a uma certa taxonomia, ou seja, a um modelo, que muitas das vezes vem previamente definido, e eu quase de certeza que se vos disser que nesta planificação, nesta taxonomia de planificação, surge que recursos, que medidas, muitas das vezes, também a avaliação e no fundo, somos, de certa forma, questionados ou perguntados a fazer uma planificação em papel, muito bem estruturada, para não nos perdermos. Claro está que esta planificação acaba por ser um excelente exercício de organização do pensamento crítico, porque nos faz pensar previamente ou antecipar problemas que nos possam surgir, e isso é ótimo, porque nos prepara, faz-nos refletir sobre os prováveis e possíveis desafios que vamos encontrar. Contudo, muitas das vezes a escola ainda solicita uma planificação que acaba por ser estanque na forma de apresentação. E eu dou-vos agora um exemplo, saltando já para o mostrar do que é que isto muitas das vezes provoca. Eu costumo dizer que as minhas colegas educadores de infância e professores de outros ciclos, no dia 14 de setembro de 2019, tinham perdido, no mínimo, 50 horas, cada uma delas, a estruturar uma planificação que já implicava, no início do ano, nós normalmente nas escolas chamamos ao plano anual, ou planificação semanal, ou planificação... Temos muitos nomes para falar disto. Mas elas tinham perdido, no mínimo, cada uma delas, 50 horas a fazer uma planificação onde já estavam pré-definidos coisas como, sei lá, aqui na educação de infância é mais comum, a festa de Natal, o dia da alimentação, o dia do pai, o dia da mãe, o dia da castanha, o dia do passarinho, esses dias todos, essas marcas todas que normalmente até são muito comuns. E sabem o que é que aconteceu no dia 13 de março de 2020? Lembram-se o que é que aconteceu? Eu ajudo. Foi o primeiro dia que nós fomos para casa depois de ter sido decretada uma pandemia em todo o mundo. E a pergunta que eu costumo fazer ainda hoje é: aquelas 50 horas que nós perdemos planificar um ano letivo, de certa forma criar uma orientação quase fechada, foi por água abaixo. Porquê? Porque o contexto, porque o tempo, porque a situação em si nos reorganizou e reorientou. E a ideia é fazer-nos refletir sobre isto. Se nós tivéssemos feito uma reflexão de planificação estratégica, onde tivéssemos pensado também a possibilidade de integrar nas nossas atividades letivas o digital, as videoconferências, que não são uma invenção, as videoconferências não são uma invenção da pandemia. Eu dou-vos como exemplo que, muito antes da pandemia, eu próprio estive, ou desenvolvi vários projetos em jardim de infância em articulação com colegas de Barcelos, com colegas de Chaves, através de videoconferências e através de trabalho à distância. Nós temos também, por exemplo, o eTwinning, que é um projeto europeu que nos liga, no fundo, baseado, sobretudo, e tendo por base as tecnologias digitais de comunicação. Por isso, isto não foi uma novidade, ou não deveria ter sido uma novidade quando fomos para casa em pandemia. E depois andámos um bocadinho a correr contra o tempo e fizemos, que lá está, o que fizemos, e fizemos muito bem, mas, de certa forma, fizemos com alguma dificuldade e custou-nos a fazer alguma dessa transição, porque ainda não estamos preparados para fazer esta planificação estratégica. E ainda estamos muito reféns das tais planificações em que a taxonomia nos obriga a cumprir e não nos obriga a refletir sobre. E por isso também ainda há muito nas escolas hoje em dia, e sobretudo nos jardins de infância, ainda há muito esta ideia de quando se faz a planificação de um projeto, por exemplo, aqueles colegas, aqueles futuros educadores que vão estagiar, vão fazer um estágio de 15 dias e que levam uma planificação de uma ação ou de uma atividade correta à porquê, ou seja, vão para lá e têm que fazer as coisas e têm que organizar as coisas de uma determinada forma e depois acabam por sentir-se um bocadinho ansiosos por não estarem a conseguir, ou porque o grupo não responde, ou porque não há condições, ou porque não há recursos que estavam previamente pensados e que não são passíveis de ser utilizados. E isto faz-nos pensar que, mais do que esta planificação fechada,
na educação de infância ainda usa-se muito esta ideia dos dias de, não é? Os dias, celebrar os dias de, e depois, claro está, e aqui um parênteses, depois dizemos que vamos celebrar o Dia da Mãe, depois andamos 15 dias antes a quase obrigar os miúdos a fazer uma prendinha para o Dia das Mães, e no dia anterior a termos começado, houve um dos miúdos que nos disse, olha, eu fiz aqui um desenho que é levar para a minha mãe, e os educadores dizem assim, não leves nada para a tua mãe, põe na tua pasta, depois no final do ano vai e tal. Isto são coisas que acontecem diariamente. Porquê? Porque nós estamos pré-determinados ou pré-definidos para a tal planificação, para a tal prendinha, para a tal celebração, que muitas das vezes nem tem significado para as crianças. Mas aí nem sequer quero entrar muito, porque já lá chegaremos. Depois, outra competência que é fundamental atualmente, ou será ainda mais nos próximos tempos, é esta capacidade de pesquisar e de investigar. E esta capacidade de pesquisar e de investigar leva-nos, no fundo, usa também, ou junta também, muitas das questões que foram referidas anteriormente. Para planificar de forma estratégica, nós temos que, de facto, ter um conhecimento muito alargado do contexto sobre o qual vamos atuar. E claro está que isto também obriga a refletir o que queremos, como queremos e para o que queremos. E claro está que isso está necessariamente ligado à capacidade de pensar criticamente as coisas que nos são dadas. Quando nós fazemos pesquisa e investigação, e não estou só a falar da investigação ou da pesquisa académica, a própria pesquisa, quando, por exemplo, nós recebemos um e-mail ou uma mensagem no telemóvel que nos diz, sei lá, estou-me a lembrar, ainda há relativamente pouco tempo, que um qualquer ator conhecido morreu. E recebemos uma notificação no telemóvel, dizer que o pessoa X morreu, e ficamos todos com pena, e começamos logo a fazer comentários, e começamos a dar logo os pêsames à família, essas coisas todas. Depois, passado umas horas, vamos saber que afinal o homem não morreu, que aquilo era só um hoax, ou seja, uma notícia falsa que foi posta a circular, sabe-se lá por quem, e coisas tão simples como quando recebemos dessa informação via telemóvel ou via computador, termos a capacidade de recorrer a um conjunto de sites de referência ou informação que possamos cruzar e, no fundo, criar a nossa ideia sobre aquela mesma situação, isto já nos vai faltando. Ou seja, não será por falta de tempo, não será por falta de instrumentos para o fazer. Na minha perspectiva, tem um bocadinho a ver com a incapacidade de nós mobilizarmos estes tais skills, estas tais competências de que estou a falar, e por isso é fundamental também centrar nesta perspectiva de que competências para o século XXI, esta ideia da pesquisa e investigação. Por último, e aqui eu sei que as vendas online que surgiram, durante a pandemia, são a forma mais eficaz de compreender o que é esta coisa do e-business, mas no fundo isto traduz um bocado esta ideia de que as nossas relações comerciais serão cada vez mais mediadas pelas tecnologias. E o facto de nós sermos dependentes das nossas economias, ou seja, no fundo, hoje em dia já quase nem comemos, nem respiramos, nem vivemos se não houver esta transação comercial. Isto faz com que também esta capacidade de pensar o comércio, seja ele económico ou não, desta forma digitalizada ou mediada pelo digital, faz com que seja central também desenvolver estas competências. Há pouco, vocês devem se lembrar, quando eu passava aquelas primeiras imagens no início, passava-vos, por exemplo, os cartões de crédito, tal como nós os conhecemos, os cartões de débito. E eu, às vezes, por brincadeira, tenho feito assim, uma espécie de uns questionários de baixa probabilidade e costumo perguntar, nomeadamente a formandos e a colegas, há quanto tempo é que não vêem dinheiro vivo? Há quanto tempo é que não vêem uma nota de 100 euros, ou uma nota de 50 euros, ou uma nota de 20 euros às vezes? E a maior parte das pessoas dizem, realmente fazes-me pensar nisso, é verdade, eu já não vejo uma nota de 50 euros há muitos anos. Eu pago tudo com o cartão, ando sempre com o cartão. Então, nós nem nos apercebemos destas mudanças que nos acontecem a nós, em direto, quando eu digo a nós adultos, mas que para crianças ainda são mais estranhas, no fundo. Nós, hoje em dia, quando mostramos notas ou moedas a crianças em situação de pré-escolar, ainda há
na maior parte dos casos, ainda há um desconhecimento muito grande do que estamos a fazer, do que estamos a mostrar. Há uns anos eu fiz um projeto com os miúdos, foi um deles chegou à sala e dizia que tinha estado no fim de semana numa festa de aniversário de um amiguinho e tinham tido lá um trampolim. E ele trouxe a ideia de nós termos um trampolim na escola. E eu falei com eles e disse, sim, é possível, temos que o comprar, e para comprar precisamos de dinheiro. Isso levou a todo um trabalho de projeto que implicou encontrar soluções para, no fundo, fazer dinheiro e ganhar dinheiro e depois poder comprar o trampolim. E eu posso dizer-vos que isto não foi há muito tempo, foi há relativamente pouco tempo, e eu posso dizer-vos que 90% dos alunos da minha turma nunca tinham visto as notas, nunca tinham tocado em notas. E estamos a falar com crianças de 3, 4, 5 anos, algumas de 6. E nós nem nos apercebemos disso. Nós nem nos apercebemos que o dinheiro, tal como nós o conhecemos, também vai sendo uma evidência de um passado que ainda não é passado para nós, mas que já vai sendo para as crianças. E por isso, quando falamos de tecnologias, quando falamos de competências para a escola do século XXI, ou para as sociedades do século XXI, estamos a falar de tudo isto. Isto, agora, levanta-nos a questão que é, então, nós estamos aqui nas escolas, estamos a fazer formação pessoal, mas também profissional, então, o que é que nos espera nas escolas, o que é que nos espera nos contextos educativos que nos vão receber daqui a uns tempos? E pronto, e esta é, diria eu, no fundo, as tais perguntas para 1 milhão de euros, não é? Como se costuma dizer. Nós também não sabemos, mas há coisas que nós devemos saber neste momento. Eu tenho aqui 3 afirmações, 3 ideias que são muito rápidas e muito básicas, mas que nos podem fazer pensar um bocadinho sobre o que fazemos e como fazemos. Primeira evidência, esta ideia de que os nativos digitais, ou seja, nós temos falado muito ultimamente nos nativos digitais, nas crianças que já nascem no meio das tecnologias, e eu quando falamos das crianças, eu costumo contar um bocadinho esta história, que tem a ver com o seguinte: eu tenho um irmão mais novo, tem menos de 10 anos do que eu, e já era jovem pré-adolescente, e numa conversa entre irmãos, tem aquele e tem mais 2, todos mais velhos, estávamos todos juntos, estávamos a conversar e começámos, já tínhamos até saído de casa e começámos a falar entre os mais velhos que ainda tínhamos em casa dos nossos pais alguns vinis que queríamos ir lá buscar porque eram recordações de infância, os discos em vinil e os giradiscos e essas coisas todas. Estavam já devidamente arrumados na arrecadação e que já não estavam visíveis há muito tempo. E percebi ali diretamente, naquele contexto, que o meu irmão mais novo, que só tem menos de 10 anos do que eu, quando nos ouviu falar de discos em vinil, fez assim uma espécie de uma cara do género, estão a falar de OVNIs? Então, o que eu vos posso dizer é que eu percebi, naquele momento, ele nasceu em 1982, e em 1982 foi o ano em que foi apresentado ao mundo os CDs, os discos digitais, ou CD-ROM, ou os DVD-ROM. E ele já nasceu e cresceu num momento em que toda a música era passada, no fundo, era vendida através destes dispositivos, os CD-ROMs e os DVD-ROM e os CDs áudio e os CD-vídeos. E nós, naquele momento, eu percebi que, de facto, nós, quando eu teria 4, 5, 6 anos, fomos arrumando os discos em vinis, em caixas, que foram, por sua vez, parar à arrecadação, e aquilo saiu um bocadinho de vista. No fundo, os vinis, os discos em vinil, saíram de vista. Mas eu só tomei consciência, de facto, que uma pessoa com menos de 10 anos do que eu não sabia o que era um vinil, e eu já estava em nossa vida e já estava em situação comum, e só tive essa noção de que ele não sabia o que era um vinil, já éramos todos adultos. E isto faz com que nós achemos, se não pensarmos muito nas coisas, achemos que é uma naturalidade. Então, ele não sabe o que é um vinil. Não, ele não sabe o que é um vinil porque nunca viu um vinil. E por isso, esta primeira evidência a dizer que os nativos digitais não são especialistas digitais é para que nós pensemos nisto. Não é por eles terem um computador à frente, não é por eles terem um telemóvel com eles diariamente, não é por eles terem
um conjunto de estímulos digitais e tecnológicos que eles já sabem usá-los e que eles já sabem, no fundo, manusear aquelas tecnologias. Esta pandemia também nos trouxe evidência disso. Eu tive muitos colegas, eu durante a pandemia estive também como coordenador do plano de EAD, de ensino à distância do agrupamento onde estou. E muitos dos colegas queixavam-se assim, mas eu mando trabalhos em Word, ou para eles escreverem em Word, eles nem sabem abrir o Word, nem sabem usar o Word. E a pergunta que devolvi era assim, então, e tu alguma vez os ensinaste a fazer isso? E de facto, é uma das questões que nos traz esta primeira evidência. Usar naturalmente não implica necessariamente que eles saibam usar essas tecnologias. E por isso o papel da escola, nesta primeira evidência, torna-se muito claro. É importante que os jovens aprendam a usar as tecnologias. Eles têm que ser ensinados também a usar, têm que ser orientados e têm que refletir sobre esse uso. Por isso, não basta ter uma televisão em casa para saber fazer áudios e vídeos com muita qualidade. A segunda evidência que também nos tem sido dada é que dar apenas aos professores, aos alunos, computadores ou tecnologias não é suficiente, ou seja, não é apenas a única coisa que deve ser feita para melhorar as suas habilidades e as suas competências digitais. Neste momento, nós, e provavelmente vocês ouvirão ainda mais isto quando começarem a chegar às escolas, nós estamos no meio de um programa nacional que é conhecido por PTD, ou seja, Plano de Transição Digital. É um plano que foi anunciado ainda durante o tempo de pandemia, implica, no caso da educação, do Ministério da Educação, o uso de cerca de 400 milhões de euros, que pressupõe um conjunto de medidas de onde se destacam a atribuição de um computador a todos os alunos e a todos os professores, implica também a formação dirigida aos professores e a terceira medida com algum impacto é também equipar as escolas, digitalizar as escolas, no fundo, ao criar melhores condições, nomeadamente através de reforço da rede de internet e alguns equipamentos como projetores e outros. E isto diz que, ou seja, no fundo, este investimento todo é resultado daquilo que é quase o senso comum que nos trouxe até agora, que é, ok, a escola digitaliza se nós mandarmos para lá para dentro instrumentos digitais, mas isto não é verdade, isto não é de todo verdade. E uma das coisas que nos faz perceber que isto não é verdade é que não basta dar, no fundo, os instrumentos digitais às pessoas para melhorar ou para aumentar as suas habilidades e as suas competências digitais. Como acabei de dizer, na evidência 1, não é por serem nativos digitais, ou seja, não é por terem nascido no meio dos instrumentos e dispositivos digitais que eles os sabem usar. Isto serve para os alunos, mas também para os docentes. E, no caso, que é daquilo que estamos a falar neste momento, aprender a utilizar dispositivos digitais passa também por nós sabermos ensinar a usar esses mesmos dispositivos digitais. Isso é uma das evidências que tem ficado claro, é que nós não estamos a aprender a usar os instrumentos digitais. Não estamos, por exemplo, no vosso caso, no caso da maior parte das pessoas que estão aqui, não estamos, por exemplo, nas escolas superiores de educação, nem nas universidades, não estamos a ensinar os nossos alunos, futuros professores, a usar pedagogicamente os instrumentos digitais. Eu lembro que há uns anos, há alguns bastantes anos, foi feita uma reflexão muito grande nas escolas de formação de professores sobre as questões das pedagogias e, sobretudo, das didáticas de vários campos, a didática da matemática, a didática da educação física, e foram reflexões que foram feitas e, na maior parte dos casos, a maior parte das escolas de formação acabaram por ir mudando os seus currícula no sentido de dotar os novos professores, ou os novos professores, de competências pedagógicas e didáticas que, no fundo, que os habilitassem a usar instrumentos pedagógicos para proceder àquilo que é esperado na escola, que ensinem os alunos a. E eu
discuto um bocadinho, não discuto completamente, discuto um bocadinho esta ideia de os instrumentos pedagógicos podem ser úteis para docentes, mas mais ainda, atualmente, do que os instrumentos pedagógicos, é sabermos ser capazes todos de refletir pedagogicamente sobre esses mesmos instrumentos. Ou seja, volta àquela frase do Zabauza, àquela que eu disse, às vezes é preciso uma vaca na sala de aula. E a vaca, se estiver na sala de aula, e se eu, depois de ter lá a sala, se eu começar a tentar explicar, criando a motivação, se eu tentar explicar que as vacas são os produtores de leite naturais, mas que hoje em dia, com o consumo elevado que nós temos, as vacas já não são ordenhadas manualmente, mas com máquinas, no fundo, levou a cada quinta a tal digitalização, a tal informatização, a tal tecnologia. Se calhar eu estou também a ensinar sobre tecnologias partindo de uma vaca que tem tudo menos tecnológico. E por isso, esta é uma reflexão que nós também devemos fazer, que é, temos que aprender a aprender sobre o uso pedagógico das tecnologias. E este é um desafio que normalmente deixo às pessoas que estão nas escolas superiores de educadores, de formação de professores, que é uma reflexão que urge fazer, que é como é que nós conseguimos pôr os nossos alunos, futuros docentes, a refletir sobre o uso pedagógico das tecnologias. Por último, nós sabemos também, é uma evidência que os professores, de uma forma geral, globalmente, nós somos mais capazes de utilizar num processo de ensino-aprendizagem os processos tecnológicos, digitais, o que quer que seja, se de facto também esses mesmos processos já estiverem integrados na nossa vida útil do dia-a-dia. Eu ainda hoje também dou formação, e nesta área também dou muita formação a educadores de infância, e ainda ouço muito aquelas conversas do eu só tenho um telemóvel, porque eu às vezes brinco, as pessoas dizem, eu não tenho um computador na sala de aula, e eu pergunto, mas tens telemóvel? Tenho. E eu digo, mas um telemóvel é um computador bem mais poderosíssimo do que qualquer computador de secretária que ainda possas ter na sala. E as pessoas dizem, o telemóvel para mim só serve para ligar à minha mãe, à minha filha, à minha não sei quantos. E é este processo que nós temos que fazer também, que é ensinar ou ajudar a aprender que o telemóvel é de facto um instrumento digital extremamente importante, extremamente útil, mas que nós temos que gostar dele. Temos que gostar de partir à descoberta, temos que gostar de saber como é que ele de facto nos pode ajudar. Hoje em dia, um telemóvel numa sala de aula serve para milhares de funções que são motivadoras da aprendizagem. Serve para gravar áudios, serve para gravar vídeos, serve para refletir sobre o processo, serve para arquivar documentação, serve para nos contactarmos. Por exemplo, aqui no telemóvel, há pouco falava das questões do dia do pai e do dia da mãe, e eu conto esta história a futuros profissionais, que pode ficar a dica. Há uns anos, eu, como já podem imaginar, enquanto educador não sou muito refém de datas de celebração, e de repente chego à escola num dia, estávamos envolvidos num projeto, e a minha assistente operacional da sala vira-se para mim e diz-me assim, Henrique, vais fazer alguma coisa para o dia do pai? E eu, quando é que é o dia do pai? E o dia do pai era no sábado, ou seja, era 19 de março, sábado, e estávamos ali a dia 18 de março. E eu, que lá está, nunca me lembrei, não me lembrei do dia do pai, porque estávamos envolvidos durante a semana a fazer umas outras coisas. E eu pensei, mas as pessoas esperam, porque isto é também importante, esta ideia de contexto, as pessoas esperam que haja qualquer coisa para o dia do pai. Então, eu, de uma forma muito simples, peguei no meu telemóvel, fiz um pequeno vídeo de cada um das crianças da sala a desejar um bom dia, uma frase simples, bom dia do pai, era o que eles diziam. Fiz a gravação das várias caras a dizer isto, depois no próprio telemóvel juntei os vídeos todos e fiz uma coisa muito simples, que foi no dia do pai, sábado, pré-programei uma mensagem de e-mail que no dia, por volta das 8 horas de sábado, no fundo enviou aquela mensagem que era um filme com as caras dos miúdos a desejar um bom dia do pai com uma música de fundo.
E eu digo-vos uma coisa, como podem imaginar, durante muitos anos fiz e tive de fazer muitas prendas e muitas lembranças de Dia do Pai. Mas sabem qual é aquela que a maior parte dos pais envolvidos recordam? Foi esta, que teve um vídeo que de surpresa lhes chegou com todos os filhos de todos os pais daquela turma a desejarem um Dia do Pai, que chegou-lhes pelo telefone, que é uma coisa que eles já usam normalmente, e ainda hoje, quando às vezes encontro ou reencontro pais e mães daquela turma, não há nenhuma que não me fale do Dia do Pai, da prenda do Dia do Pai. E como eu vos posso dizer, a planificação foi quase momentânea. Por isso, muitas das vezes, nós estamos à procura de incluir o digital, os computadores, os telemóveis, com planificações muito extensas, e eles, às vezes, basta estarmos atentos, basta saber o que é que eles fazem, podemos usar essas ferramentas de uma forma muito, muito rápida. Por isso, esta ideia de, se nós tivermos visões positivas em relação às tecnologias, naturalmente, isto acaba por ser, no fundo, repetir algumas das outras convenções que nós temos. Já sabemos, mais do que estudado, que um bom leitor é um bom promotor do livro e da leitura. Uma pessoa que leia normalmente promove facilmente o livro e a leitura. Uma pessoa que não gosta de ler facilmente se esquece dos livros quando chega à sala de aula. E isto funciona para tudo e para quase todas as áreas de conteúdo e áreas curriculares na escola. E trago-vos agora esta ideia que remonta ao início da apresentação. Tic-tac, tic-tac. Eu aqui falava-vos há pouco do duplo sentido. Num primeiro sentido era o do relógio, que nos obriga a pensar que temos que avançar rapidamente, mas o segundo sentido é um que eu queria deixar-vos para que pudéssemos fazer todos um início de reflexão. Ponto 1. Nós somos o que pensamos. Nós tendemos a organizar o nosso discurso e a nossa ação com base naquilo que pensamos e da forma como pensamos. Um pequeno exemplo. Eu aprendi há muito tempo raramente dizer educação pré-escolar quando me refiro à educação pré-escolar, tal como ela é conhecida. Apesar da educação pré-escolar ser a nomenclatura definida pelo Ministério da Educação, e agora até tem vindo a ser referido como ensino pré-escolar em alguns documentos, já foi abandonado, mas houve um momento que um anterior governo fez várias leis em que referia ensino pré-escolar, mas educação pré-escolar, que é sebejamente conhecida, e a ideia de educação pré-escolar, nós não pensamos muito nisso, mas quando dizemos e quando referimos muitas vezes a educação pré-escolar, quando não pensamos, sobretudo quando não pensamos, esta ideia é um conceito que fica associado à nossa concepção de educação. Então, educação pré-escolar é uma educação que vem antes da escola. Isso constrói o nosso pensamento sobre o que é a educação pré-escolar. E eu, quando comecei a perceber isso, há uns anos, comecei a dizer, não, eu vou-me obrigar a não dizer educação pré-escolar e refiro-me sempre à educação de infância, ou das infâncias, melhor. E isto serviu-me em alguns momentos para clarificar coisas como um educador que vai trabalhar para uma creche é um educador de educação pré-escolar, de facto, porque a creche, teoricamente, em termos organizacionais, está antes da escola, tal como nós a conhecemos, como estrutura obrigatória e organizada. Um educador que esteja num jardim de infância também está antes da escola, ou seja, é também pré-escolar. Mas depois isto leva-nos aqui a algumas questões de compreensão, que é, o educador que está em creche não está no mesmo registro, então não é tão importante. E quando eu digo nós, não é nós educadores, é a concepção, o contexto social e até as políticas educativas. E se nós começarmos a obrigar-nos a dizer educação de infância, e que somos profissionais de educação de infância, isto vai-nos mostrando que sou tão profissional na educação pré-escolar do jardim de infância, como na educação pré-escolar da creche. Porque, no fundo, eu sei que os profissionais que atendem crianças em idade de educação ou das infâncias têm ou precisa ter as mesmas competências e não deverá nem poderá ser distinguido por isso. Então, ajuda-nos a ir construindo esta ideia de, se calhar,
em vez de dizer, no meu discurso, educação pré-escolar, se eu começar a convencer-me, em termos discursivos, que devo dizer educação de infância, isto poderá ajudar-me a também começar a aceitar esta ideia e, claro está, a defendê-la posteriormente. Este é só um pequeno exemplo de como é que nós construímos os nossos referenciais, os nossos referentes, a partir do que dizemos e do como dizemos. Feita esta introdução sobre esta ideia de o que pensamos e o que dizemos e como dizemos, eu trago-vos esta segunda interpretação de tic-tac. Tic, se eu vos perguntar o que é que vos significa na cabeça, é tecnologias da informação e da comunicação, certo? Basta dizerem sim com a cabeça, que eu aceito que é isso que vocês pensam quando falamos em TIC. E claro está que quando nós falamos em TIC, falamos das tecnologias da informação e da comunicação e normalmente associamos esta ideia da tecnologia da informação, é o computador, o telefone, da comunicação, não é? A própria televisão, o rádio menos, mas são tecnologias que efetivamente nos obrigam a olhar para os instrumentos, ou para estes instrumentos específicos. Mas depois do que eu vos disse, eu gostava que vocês começassem a pensar que, se calhar, um Tesla é também uma tecnologia de informação e comunicação. Se calhar, um Tesla não é tanto um instrumento, um dispositivo que nós possamos levar para a escola, mas é exatamente um instrumento tecnológico que nos potencia aprendizagens. Se calhar, ou um cartão de crédito, ou um cartão de débito, não é ele próprio uma tecnologia de informação e de comunicação, mas é também uma tecnologia, ou um instrumento técnico, ou um dispositivo técnico e tecnológico que nos pode ajudar a aprender coisas com ele e a ficar a conhecer mais coisas a partir daí. Ou seja, e até a Bimbi, até o robô de cozinha, quando nós no jardim de infância fazemos um bolo, e fazemos muitas vezes, ou fazemos um doce, ou fazemos uma sopa no Dia Mundial da Alimentação, só para referir a algumas situações, já começa a ser vulgar. Se calhar quem tem em casa uma Bimbi, como antigamente nós tínhamos uma cloche, sabem o que é uma cloche? Espero que saibam. Quando nós pegávamos na cloche e levávamos a cloche para fazer o bolo, porque o jardim de infância não tinha forno, ou quando levávamos a balança de lá de casa para pesar os ingredientes do bolo que íamos fazer, nós também estávamos a transportar tecnologias para a escola. E agora há quem leve e quem começa a levar cada vez mais a Bimbi, que a Bimbi, como alguns de vocês saberão, não sei se todos terão, mas hoje em dia a Bimbi é um instrumento daquilo que cada vez mais se chama o IoT. O IoT são as iniciais de Internet das Coisas, Internet of Things, que é aquela internet que já está presente no nosso frigorífico, ou na Bimbi, ou nos nossos carros, que já nos avisam que temos que ir pôr o carro à carga, ou nos nossos frigoríficos que já nos avisam que já não há leite, que temos que ir comprar leite, e às vezes até já há frigoríficos, não sei se têm esta ideia, já há frigoríficos que encomendam leite por vocês. Quando o frigorífico sabe que o último pacote de leite saiu do frigorífico, ele já consegue contactar com uma central de vendas e fazer essas compras. E por isso, quando nós temos os dispositivos tecnológicos estão integrados na nossa vida diária, nós se calhar já não estaremos ou não deveríamos estar só a falar de TIC, das tecnologias da informação e da comunicação, mas deveríamos cada vez mais falar das TAC. E agora a minha pergunta é, imaginem lá o que é que TAC pode dizer e de uma forma simples nós podemos converter a nossa concepção de no fundo, construir o nosso conhecimento a partir da forma como o organizamos na forma discursiva. Se nós formos deixando cair esta ideia de tecnologias da informação e da comunicação e formos cada vez mais falando da ideia das tecnologias para a aprendizagem e o conhecimento, nós vamos começar a naturalmente perceber que dentro destes dispositivos tecnológicos, dentro destes modos de usar as tecnologias, estão muito mais do que computadores ou portáteis ou tablets ou telemóveis. Está todo um conjunto de dispositivos que estão à nossa volta nos nossos contextos de vida que podem ser úteis para os processos de aprendizagem e de conhecimento. Por isso eu deixo-vos este desafio de pensarem que quando nós começamos a usar palavras que ajudam a construir novos pensamentos ou novas reflexões, também nos estamos, no fundo, a desafiar a conceptualizar coisas diferentes ou inovadoras ou
no fundo, utilizando aquelas componentes que eu dizia há pouco da reflexão e do pensamento crítico. E que lá está, agora, vocês depois de me estarem aqui a ouvir este tempo todo, dizem assim, mas nós estamos à espera que ele viesse falar de práticas no jardim de infância e tal, e na creche, e eu confesso que propositadamente não trouxe isto. Porquê? Porque talvez aquilo que eu vos tenha estado a dizer durante este tempo possa ter uma maior influência nas vossas práticas do que se eu vos viesse dar receitas ou práticas pré-definidas. Não obstante, eu devo dizer-vos que estes últimos diapositivos que tenho aqui para vos mostrar é um bocadinho para reforçar tudo isto que eu vos estive a dizer. Esta frase, um bom início é para a vida, mostra exatamente isto que eu estive a dizer. Quando nós somos capazes, enquanto docentes, enquanto profissionais de educação, de levar à escola o contexto social onde nos movemos, estamos de facto a preparar, a partir dos 0 anos de idade de cada criança, estamos a prepará-los para uma presença ativa nas suas comunidades, no espaço institucional onde vai viver, e que lá está, eu não preciso de levar especificamente robôs para a escola, no jardim de infância ou na creche, mas posso, a partir de muito cedo, desenvolver, por exemplo, pensamento computacional. Ainda ontem falava com uma colega que me perguntava ajuda, que me pedia ajuda para, esta colega do primeiro ciclo, para como é que, ou que estratégias é que ela podia usar para desenvolver competências de pensamento computacional com alunos de primeiro e segundo ano. E eu dizia-lhe assim, já as ensinaste a jogar damas? E ela parou e disse assim, damas? O que é que as damas têm a ver com pensamento computacional? Então esse é o desafio também que eu vos deixo. O que é que as damas, o que é que um tabuleiro de damas tem a ver com pensamento computacional? Tem tudo. Basta agora olharem, quem já viu, não sei se vocês conhecem o Robodoc. O Robodoc é um dos robôs que se generalizou mais nos jardins de infância, ou mesmo o Beetle. Olha, convido-vos a irem ver aquele livrinho que falava há pouco, que a Paula Fracinetti editou há uns anos. Tem algumas tecnologias para creche, com instrumentos e robôs para creche, mas quando estamos a falar de damas, estamos a falar de pensamento computacional naturalmente. E isso, muitas das vezes, nós dizemos, mas o que é que desenvolver competências tecnológicas, o que é que as damas têm a ver? Tem a ver exatamente com isto, tem a ver com a capacidade de desenvolver pensamento computacional. Ou seja, aprender ou levar os nossos alunos a aprender a refletir sobre o pensamento. Outro exercício que eu também costumo referir, coisas muito simples que resolve, também é um bom exercício para crianças pequenas, é pedir, por exemplo, a crianças pequenas, em dinâmica quase de brincadeira, como devem ser todas, dizer-lhes, por exemplo, em 5 instruções, ou para dificultar, em 3 instruções, que é também um convite que eu vos faço agora, pelo menos pensem nisso, como é que em 5 instruções, se eu tiver um pão em cima da mesa, tiver um pão, uma faca e uma caixa de manteiga, como é que vocês, em 3 instruções, me fazem pôr pão, barrar o pão com manteiga e comer o pão? E então, peçam a crianças para fazer este exercício, de dizerem as 3 frases para que normalmente esta ação seja resolvida. E a maior parte das crianças diz, então, pões o pão na manteiga, pegas na faca, pões a faca, tiras a manteiga com a faca e pões a manteiga no pão. E agora quero que vocês façam este exercício. Fechem os olhos e pensem assim. Primeiro comando, pegar na faca. Então vamos supor, tenho aqui uma folha de papel à minha frente e vamos supor que esta é a faca. Peguei na faca. Tenho aqui a faca e o segundo comando é, pões a faca na manteiga. Então eu tenho agora, imagina, tenho aqui o meu telemóvel, eu vou pôr a faca na manteiga. E o terceiro comando era, e agora comes o pão. E eu vou pegar no pão, será outra coisa qualquer, e vou comer. Ora, o que eu estou a tentar dizer é que este comando é perceptível para nós humanos. Porquê? Porque encaramos o contexto, ou seja, nós já temos um conjunto de conceitos na nossa cabeça que nos fazem perceber que
quando eu peço a alguém para pegar na faca e, no fundo, recolher com a faca a manteiga do pacote, há aqui um conjunto de processos que já estão pré-experimentados, pré-definidos, pré-validados. Isto significa que eu já não preciso de ouvir tudo até ao final para tornar aquela operação, executar aquela operação. Contudo, quando nós ainda somos crianças, este pensamento operacional, ou seja, este pensamento computacional, ainda não tem um conjunto de conceitos prévios que me ajuda a fazer aquilo de uma forma eficaz. E então, se eu não construir este conhecimento, eu não vou ser capaz de desempenhar bem a minha função. Um outro exemplo muito prático disto é quando as crianças chegam ao jardim de infância ou à creche, nos primeiros dias, e os educadores tendem a dizer assim: ok, então agora vamos dar a mão e sentar-nos em círculo, ou sentar-nos numa roda. E depois há sempre uma ou duas crianças que ficam em pé ali à espera de ver o que é que vai acontecer. E os educadores, eu estou a exagerar, mas os educadores dizem: olha, aquele não sabe o que é uma roda, já está ali, já me vai dar ali algumas dificuldades, não sabe o que é uma roda e tal, e pronto, vou já identificar esta criança, vou já criar um RTP e um PSI e um PEI, essas coisas todas. E eu costumo perguntar: então, mas esta criança que chegou agora à escola pela primeira vez, provavelmente viveu em casa com os pais, não tem irmãos, nunca fez uma roda, tal como nós a conhecemos na sua vida, e já é obrigada a saber o que é uma roda e a agir. Então isto faz-nos pensar que nós precisamos de ensinar as crianças o que é uma roda antes de pedir para nos sentarmos numa roda. E muitas das vezes estas coisas escapam-nos. Porquê? Porque nós também não desenvolvemos estas competências, o tal pensamento computacional que nos é dado por estas pequenas coisas, como aprender a pôr manteiga com a faca no pão e comer depois. E por isso é importante que nós tenhamos esta consciência que também, a partir da creche, a partir do jardim de infância, nós devemos, entre aspas, perder tempo, eu diria ganhar, mas perder tempo a fazer aquilo que são as aprendizagens essenciais e não são as que estão escritas nos programas do governo. As aprendizagens essenciais são aquelas mesmo que nos levam a saber fazer. E esta imagem aqui em baixo, aqui que diz aqui em baixo, aprender fazendo, não é? Aprender ao fazer. Vou contar-vos a história aqui do Gonçalo. O Gonçalo era um aficionado dos dinossauros e ele queria, a máquina fotográfica, a câmara digital, faz parte integrante da sala de aula, naturalmente, e ele queria fazer um filme sobre dinossauros. Eu disse-lhe que se ele tirasse uma fotografia a cada dinossauro e depois passasse rapidamente naquele botãozinho que a máquina tem de ver, ele, ao ver passar as imagens rapidamente, ia perceber que aquilo, no fundo, faz um filme, não é? A justa posição das imagens faz um filme. Então, depois de lhe ter dito isto, de uma forma completamente despreocupada, demorou-me 2 minutos a mostrar-lhe aquilo, dei com ele a fazer o seguinte: ele estava a dispor os dinossauros em cima da mesa e estava a fazer o seguinte: tinha aquele conjunto que vocês estão a ver de dinossauros e depois tirava um dinossauro, tirava uma fotografia. Depois tirava um segundo dinossauro e tirava outra fotografia. E depois tirava outro dinossauro e tirava outra fotografia. E de repente temos o Gonçalo, com 5 anos, a ser um realizador de cinema com uma câmara, com uma simples câmara digital que está presente na sala e que ele depois mostrou com muito orgulho a todos os colegas e mostrou depois aos pais e acabámos por fazer um filme que estava nas redes sociais da sala. E por isso esta ideia de aprender ao fazer é constante em situações de jardim de infância e de creche, não só, em toda a escola, mas às quais nós devemos dar de facto atenção. Depois, deixem-me só passar aqui. Aqui uma fotografia, como não podia deixar de faltar, depois de vos ter falado, não comercializo bimbis, não tenho bimbi em casa, não valorizo muito quem possa usar, mas esta ideia de mostrar que mesmo quando estamos a fazer o tal bolo, o tal doce no jardim de infância, que é uma atividade tão comum, nós podemos, e temos aqui a bimbi, mas porque a bimbi pesa e porque a bimbi mistura, mas podemos não ter uma bimbi, mas ter uma balança digital, podemos ter um conjunto de instrumentos que acabam por ser também eles tecnológicos.
E é nestes momentos que nós temos de ser capazes de perceber que estamos a fazer formação tecnológica ou digital e temos que valorizar esse espaço de produção. E esta é mesmo a última, é quase a última, por isso não vos vou chatear muito mais, mas só para dizer o seguinte: esta fotografia traz-nos aqui duas mãos de adultos e 2 telemóveis, que é uma das reflexões que alguns de nós temos vindo a fazer, é exatamente este quase abandono das crianças quando nós adultos quando nós direcionamos a nossa atenção para os instrumentos móveis, para os dispositivos móveis e tecnológicos, e no fundo o telemóvel ou a televisão acaba por ser assim um bocadinho o culpado das nossas grandes reflexões do ponto de vista pedagógico e didático, e tem levado de facto a algumas crises. Ainda hoje de manhã estive num seminário que falava sobre saúde mental dos jovens, e um dos relatórios da Unesco, sabem qual é, neste relatório da Unesco, que é de 2019, ou seja, o relatório diz que os problemas de saúde mental nos jovens têm vindo a aumentar consideravelmente. Há neste momento, dos inquéritos feitos pela Unesco, naquele estudo, há cerca de 63% dos jovens de todo o mundo, até aos 15 anos, já apresentaram ou já fizeram uma referência a problemas que se enquadram nestes da saúde mental, da ansiedade, depressão, etc, etc, etc. E o relatório da Unesco diz uma coisa muito engraçada que eu acho que todos os professores deviam ler, que é a causa principal apresentada pelos jovens para justificar as suas relações depressivas ou os seus problemas de saúde mental. Sabem qual é a causa principal? É a escola. A escola é a principal causa apresentada pelos jovens para justificar os seus problemas de saúde mental. E a escola, direta ou indiretamente, a escola nos graus de exigência, a escola na falta de tempo para o ócio, para o tempo livre, para o brincar, que é fundamental, e por isso nós, quando olhamos para estas imagens e culpamos os telemóveis e culpamos as tecnologias das famílias ou da comunidade, temos que saber também ao mesmo tempo que o fundamental é nós não sermos apenas reféns, não reagirmos, mas sobretudo agirmos na escola. E por isso esta ideia de formar cidadãos para todas aquelas competências que há pouco referia, passa também por nós sabermos ser capazes de envolver as comunidades. E envolver as comunidades é envolver as famílias. Nós podemos usar as tecnologias, por exemplo, para comunicar com as famílias, nós podemos usar as tecnologias para aproximar as famílias da escola, nós podemos usar os canais de comunicação cada vez mais referenciais e mais globais para promover esta aproximação, mas não podemos nunca esquecer-nos que é a nossa função enquanto profissionais de educação, enquanto docentes, enquanto educadores, fazer exatamente este equilíbrio entre a utilização dos dispositivos e aquilo que de facto é importante aprender. E, claro está, os últimos 2 diapositivos, sobretudo dirigido a profissionais de educação de infância, é: deixemos cair esta ideia de a pré-escola ou as pré-escolarizações são o momento de preparar para qualquer coisa que nós antevemos ser, desculpem esta expressão, antevemos ser uma seca. Só para vos dizer que esta fotografia que vos estou a mostrar é uma fotografia que foi tirada há menos de 3 meses. E uma fotografia absolutamente recente, há menos de 3 meses, continua a mostrar-nos uma sala de aula, esta no caso do primeiro ciclo, em que os miúdos estão todos sentados em cadeiras, virados para o professor, que ainda é o centro da vida deles, é o centro do conhecimento, é o centro do processo de transmissão, é o centro da acreditação. O professor nesta sala é a pessoa mais importante para estes alunos. E claro está que quando nós consideramos que há uma pessoa mais importante, temos uma tendência para nos fechar nessa segurança ou nessa ilusão de segurança e achar que o professor é que é o centro do mundo destas crianças. Não somos. Eu costumo dizer por brincadeira, qualquer professor é o centro do mundo das crianças, até partir um braço e ter que ficar 15 dias em casa de baixa.
porque a partir desse momento o centro do mundo passa a ser outra pessoa qualquer. E se o professor que está em casa com o braço partido tiver um bocadinho de consciência de perceber que o colega que o vai substituir tem de ter a capacidade de chegar a estes alunos da mesma forma que se calhar ele estava a conseguir chegar, isto faz com que o professor, a cada momento, pense que é fundamental, mais do que ser o centro da atenção daquelas crianças ou o centro daquela escola, ser um elemento que medeia, no fundo, os processos de aprendizagem muito mais além do que só através da utilização de dispositivos tecnológicos e digitais. E por isso, eu acredito muito nesta ideia de que, mais do que preparar para a escola, a educação de infância, a creche, o jardim de infância, e nesta sequência de ideia com os dispositivos tecnológicos, com a sociedade cada vez mais informatizada e digital em que vivemos, tem de ser esta preparação para a vida, este dar as bases para que, como esta imagem mostra, que os nossos jovens, as nossas crianças possam saber voar sem medo de cair, ou pelo menos que saibam levar com eles um paraquedas se necessário. E pronto, deixo-vos aqui, desculpem, algumas referências, algumas que provavelmente conhecerão, mas a Sala Amarela do Jardim de Infância do Gradil no Facebook continua a ser uma referência para ir acompanhando, se quiserem, algumas práticas e discuti-las. Deixo-vos também aqui as referências, desculpem, peguei aqui a referência também do blog do Jardim de Infância, que é um bocadinho complementar. Um dos grupos de reflexão que no Facebook também, que durante a pandemia teve uma grande, foi uma espécie de um farol para muitos educadores, era uma espécie de um centro de reflexão online para educadores de infância e profissionais de educação de uma forma geral, chamado Involved, que durante aqueles anos, sobretudo durante aqueles tempos da pandemia, mas antes da pandemia, com uma ação muito ativa na análise, interpretação e reflexão sobre as orientações curriculares para a educação pré-escolar. A Associação de Ideias, que desenvolve um conjunto também de projetos, onde eu também estou envolvido, de promoção técnica e tecnológica, e pronto, e aquilo que a professora Ana há pouco falava, o 15 minutos e um café, tem sido assim uma espécie de um passatempo muito útil que eu tenho estado a fazer ultimamente. O 15 minutos e um café partiu desta evidência. Em conversa com alguns amigos, fomos percebendo que a maior parte das pessoas que estão nas escolas às vezes dizem, eu agora tenho aqui um método muito inovador, uso a metodologia de abordagem de projeto, ou eu agora faço pedagogia diferenciada, ou a minha escola é uma escola da floresta. Muitas vezes no discurso e nas conversas parece que as pessoas acham que inventaram a pólvora quando chegaram a esses modelos. Então, em conversas, começámos a conversar e fomos percebendo que a maior parte dos profissionais, ou por falta de tempo, ou por falta de capacidade de pesquisa, deixou de saber que a metodologia de trabalho de projeto foi apresentada originalmente em 1923. As pedagogias diferenciadas são assuntos recorrentes desde o tempo do Rousseau, o que isto me foi levando a fazer foi comecei a convidar alguns amigos e colegas para, em 15 minutos, de uma forma muito rápida, fazer a reflexão que tivesse por base um pedagogo ou um desenvolvimento pedagógico. Então, estes 15 minutos e um café, sobretudo para estudantes de cursos de formação na área da educação, podem ser úteis porque em 15 minutos, numa conversa muito simples, nós vamos falando da vida e obra de alguns destes pedagogos fundamentais e tentamos, nestas conversas também, deixar um bocadinho claro algumas das ideias que eles já nos trouxeram e que, no fundo, podem também justificar o tal porque é que fazemos o que fazemos. Deixem-me só dizer-vos que o próximo episódio, que ainda não está disponível, mas que vai estar na próxima semana, é sobre a Irene Lisboa. A Irene Lisboa é, talvez, a responsável pela introdução em Portugal daquilo que nós hoje em dia achamos que é central nas nossas práticas de educação de infância, que é a metodologia de trabalho de projeto, ou a metodologia de projeto. A Irene Lisboa trouxe-nos em 1964
nenhum de nós, presumo, estava nascido já nessa altura, mas trouxe-nos para Portugal estas lógicas do trabalho de projeto que já tinham sido, no fundo, já tinham nascido, já tinham sido apresentadas, já tinham sido divulgadas nos 50 anos anteriores. E só me resta agradecer-vos a vossa atenção e deixar aqui um tempo para que, se quiserem e puderem, e acharem interessante, que possamos, de certa forma, agora dialogar um bocadinho, porque eu acho que a construção do conhecimento se faz na reflexão conjunta e não nesta ainda aula dirigida e transmissiva que eu optei por trazer aqui, mas a limitação do tempo faz-nos estas coisas. Eu gostaria muito de poder estar assim uns dias à conversa convosco, mas tínhamos este tempo limitado. Por isso vou interromper e, Ana, devolvo agora a palavra e, se for Henrique, útil... muito obrigada. Nós já vamos muito, muito longos no tempo. Há colegas que foram saindo, que tiveram que sair, e tivemos aqui alguns comentários no chat e comentários, nomeadamente, a parabenizá-lo e agradecer a sua presença e a sua partilha, que é sempre muito enriquecedora. Isto de estarmos a falar todos de educador para educador também é muito importante para todos e para os nossos alunos em especial. Aqui na sala nós fomos debatendo ao longo do tempo, provavelmente repararam que eu de vez em quando falava, porque fomos debatendo alguns dos aspectos que o Henrique ia abordando e as pessoas também foram comentando aqui no chat, que muito agradeço. Se houver alguma questão, embora nós estejamos já muito, muito limitados no tempo, mas repara, são só os parabéns no chat e muito bem, e muito merecidos. Havia aqui uma série de coisas que davam aqui para... Temos que combinar um outro momento para debate e para podermos conversar até sobre estas questões do tempo, dos projetos, do que é que temos de que forma é que temos que apoiar as crianças e nesta questão do pensamento crítico, na resolução de problemas e reflexão, que é muito, muito importante. Eu lembro-me de um artigo da professora Catarina Tomás, que também conhece certamente, da Escola Superior de Educação de Lisboa, que a certa altura, juntamente com uma aluna, as crianças queriam pensar que projeto é que iam desenvolver na sala e afinal as crianças não sabiam o que era o projeto. E então o projeto foi pensar e refletir e descobrir o que era um projeto afinal e trabalharam durante meses sobre isso. Por isso, se calhar temos ainda um caminho grande a fazer naturalmente, e nós, as escolas superiores de educação também, e acho que este momento foi realmente uma ajuda enorme para nós também termos novas pistas e novas formas de abordar estas questões também com os estudantes, e é muito importante para nós. Muito obrigada, Henrique. Se calhar... Eu peço desculpa por de certa forma, me alongar, mas são coisas tão interessantes que às vezes é muito difícil, e vocês sabem isso, vocês sofrem o mesmo problema que eu, não é? Por isso, peço-vos desculpa, mas que tenha ficado alguma coisinha. Não, foi excelente, muito obrigada, Henrique. Vamos se calhar encurtar agora este momento de debate. Sim. E se calhar fica aqui apalavrado já se calhar um outro momento próximo para podermos ter aqui algum tempo de debate e de conversa, porque estas questões das tecnologias são realmente muito importantes. E quando falamos de crianças do primeiro ciclo, do segundo ciclo e no ensino superior, é no jardim de infância e nas creches que nós temos que começar. Para que o telemóvel não seja o quarto talher, não é? Na mesa, para que a dispersão não seja um problema, mas possa ser uma potencialidade, e para que também possamos potenciar o tempo da criança, o tempo que nos damos para dar à criança e que oportunidades criamos às crianças. É muito importante. Muito obrigada por todas estas pistas. Eu agradeço, deixo a disponibilidade e farei chegar esta apresentação em PowerPoint, já que está, é mais fácil para vocês depois, se quiserem, muito também poder disponibilizar, está bem? Sim, nós em breve disponibilizaremos o vídeo que está gravado no site do Observatório e também vamos disponibilizar o PowerPoint, quando estiver disponível, disponibilizamos lá com muito gosto. Ok. Tá bem? Muito obrigada. Vamos dar por encerrada esta sessão. Eu agradeço a todos a presença e aos que se mantiveram aqui fortes, que é ótimo termos tanta gente até ao final. Muito obrigada e até à próxima. Obrigado, até à próxima. Obrigada.